Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha. Galera, é o seguinte, hoje nós temos uma entrevista, cara, de arrepiar. Top demais. Hoje nós vamos falar de assuntos assim, bem diferenciados. É um assunto que eu sei que todo mundo gosta, né? Nós vamos falar de parapsicologia, nós vamos falar de ufologia, nós vamos falar de muita coisa legal. Nós estamos hoje aqui com a Taíde Ferreira, que é o cara que vai falar, já veio várias vezes aqui, é Dan Pup, é o cara, sabe tudo. Fala, Taíde. Esses assuntos enigmáticos, misteriosos, realmente tem chegado cada notícia, cada acontecimento, que a gente tenta trazer tentar trazer à luz da lógica do conhecimento atual essas temáticas bem cabulosas e, como você mencionou, arrepiantes, porque para o leigo, aquela pessoa que não conhece a temática, todo assunto que foge à rotina, ela provoca um certo temor, um certo desconforto às pessoas que não entendem. Mas para quem viveu a vida, passou a vida dedicado a ir atrás desses conhecimentos, se deslumbra com quanto mais enigmático o assunto for, mais intrigante se torna para um pesquisador no rol da ciência a esses acontecimentos. Taíde, na verdade, você não tem medo, você pesquisa tudo, mas a galera morre de medo. Ainda mais na hora de dormir. As pessoas são desde pequenos condicionadas ao medo, né? Será, Taíde? As pessoas já nascem com medo. As pessoas já nascem com medo. É um condicionamento psíquico que você vai sendo treinado gradativamente. Você está lá na barriga da mãe, né? Confortável, se acomodando com aquela situação, mas um momento você vai ter que nascer. E só o fato de nascer em si já inicia o processo do medo, né? Do diferente, uma luz no fim do túnel, e de repente é você nascendo. Você nascendo chorando, se não chora, alguém te dá um tapa, ou seja, na vida você já nasce apanhando, né? Já nasce já com impacto de algo que a vida vai te condicionando aos medos, aos paradigmas. Não faça isso, menina, não faça aquilo. Aprende os nãos, o que não pode, o que não deve, né? Vai se levantar, aprender a gatinhar, cai, chora, se levanta. Tem aquelas pessoas que caíram tanto na vida que já não querem mais se levantar. Então a gente tenta buscar se levantar e ir atrás. Mas os condicionamentos vão desde pequeno, né? Me fala uma cantiga infantil que não tenha medo ou perversão ou algo relacionado no nosso tempo. As antigas, elas são... Atirei o pau no gato, cara. Atirei o pau no gato e o gato não morreu, né? E a sádica Dona Chica se admira com o berro do gato. Aí você vem Boi da Cara Preta, que até a entonação é sinistra, né? Boi, boi, boi. Parece aquela música de cara. E é um pouco racista, né? Boi da Cara pega essa criança que tem medo de careta. E assim vai. A Nana Neném, que a Cuca vai pegar, que o monstro vai pegar. E no meu tempo, a Cuca era associada a um personagem de Monteiro Lobato, que era um jacaré com um cabelo que fazia feitiço, que sempre passava numa minissérie de uma rede de televisão grande, que era sempre no final da tarde, essa minissérie, para começo da noite. Então aquilo dava medo. E gradativamente esses medos é impregnado no contexto social, e aquilo que sempre dá medo, que está condicionado, provoca o desconforto. Então as pessoas, se elas gostam de se adaptar ao que é rotineiro, mas quando o assunto foge à rotina e a pessoa não tem um contato constante nesses assuntos que fogem ao padrão natural das coisas, elas têm a tendência de medo. Então é medo disso, medo daquilo, é possessão demoníaco, tem medo de Satanás, capeta, isso aqui. Eu já vou atrás. Eu quero saber. Se é realidade, eu quero ver. Eu quero pesquisar. Ataíde, você já pesquisou? Ataíde, você não nasceu na luz do túnel, então. Ele já acordou aqui, ó. Tô de boa, 100%. É deslumbrante verificar que você consegue desvendar muitas coisas que até então as pessoas que não têm o costume com aquela temática Mas você nunca ficou com medo? Fala a verdade. Não. Nunca ficou com medo, nada assim? Quando no rol do início das minhas pesquisas, isso lá pelos 14, 15 anos, inicialmente a gente pesquisa tem certos históricos de medo.
Exemplo, aos 13, 14 anos, na minha passagem de voz, né, da voz de criança para a voz adulta, aquela mudança, alteração de voz, lembro de umas pesquisas que eu fui atrás sobre possessão demoníaca. Então eu vi uma criança de 7 anos de idade jogar 3 adultos alto, forte, longe. Isso é estado emocional alterado. Até então aquilo era impressionante para mim. Era realmente algo do além. Mas nada mais do que o aquém. Conflito emocional, psicológico e estado emocional. É a mesma coisa que uma mãe vê a filha embaixo de uma caminhonete. Minha filha ergue a caminhonete e puxa. Estado emocional alterado provoca alteração ao ponto de fazer atitudes que até determinado ponto é sobre-humano. Mas tem toda uma explicação física, psicológica para aquele contexto. Mas até então, para mim, era assustador. Eu lembro que naquela época, eu morava num sobrado, e cheguei em casa, não tinha ninguém, e era por volta da meia-noite. Eu estava meio melindrado, sozinho, tinha acabado de ver uma cena assustadora. A minha imaginação estava repleta do emocional alterado. Né? Eu lembro que até um sapo que pulou perto de mim, eu já assustei, e entrei sozinho em casa. E aí eu, na subida da escada, com aquele medo psicológico exacerbado, sempre atento, a gente tenta subir cantando, né? Lata d'água na cabeça, cadê Maria? E vai. Tentar ver se espanta alguma coisa. E no que eu for entrar no banheiro para tomar banho e fecho a porta, o cabo do rodo que estava encostado bate nas minhas costas. Caraca, aquilo foi um motivo para minha voz do fino pro grosso sair meio estranho o grito, sabe? Então tem medo do cabo de vassoura. Então depois, quando a gente adentra e vê que muitas das questões do medo são criações psicológicas, a gente começa a achar muitos fatores explicativos. E de uma certa forma nos empolga verificar que o mundo é cheio de encantos e mistérios, enigmas que podemos desvendar. Mas, no entanto, eu já estou num rol na minha linha de pesquisa que eu quero encontrar realmente alguma coisa que foge a uma explicação plausível dentro da nossa ciência ortodoxa. Eu não ia beber, ó. Você tá vendo? Pois é. Só porque sextou. Sério, Alex? Vai assim mesmo? E essas questões da rotina, a tendência das pessoas é ir no bar, beber até cair no chão, ou jogar futebol, mas foge a esses assuntos que a gente questiona. Existe alguma coisa além da rotina? Existe alguma coisa que foge além dos padrões tidos como naturais, ou que as pessoas se condicionam? E aí quando você descobre que existem coisas incríveis, que a mente é capaz de fazer coisas fantásticas, que além da nossa rotina coisa tradicional, da mente, né? Mas existem coisas que quando você pesquisa isso e agrega quase todos os contextos dentro da mente humana, você verifica que algumas coisas fogem ao padrão que aparentemente não é única e exclusivamente do aquém. Tem alguma coisa. Esse alguma coisa você poderia explicar, Thaís? Não. Ainda não tem subsídios, alicerce científico para algumas coisas que tenham pesquisando, que tenham tentado desvendar. Muita coisa na sua vida que você pesquisou, você conseguiu decifrar o que era, né? Sim. Cita alguma coisa que você foi pesquisar, que todo mundo achava assim, é um espírito, é isso, é aquilo, e você foi lá, investigou e descobriu. Você tem algum... Tem uma multiplicidade de coisas. Mas tem alguma aí que você ficou bem marcado? Tem algumas coisas bem interessantes. Tem um episódio muito curioso em que eu recebi uma ligação por volta das 22 horas e de uma pessoa muito alterada emocionalmente, e que essa pessoa falando: doutor, você é um pesquisador de coisas estranhas? Eu falei: sim. Como você conseguiu meu telefone? Não, me passaram o seu telefone, que você vai atrás de coisas
que fogem ao normal. Falei, o que está acontecendo? Meu pai jura que uma assombração seguiu ele até a sede aqui da fazenda. O senhor precisa vir, isso aconteceu agora. E eu falei, bom, onde é essa fazenda? Olha, ela dá em torno de 40, 50 minutos daí da cidade, em tal lugar, tal. Era 22 horas. Falei, bom, se aconteceu agora, eu vou agora. E fui. E eu cheguei lá no sugestivo horário quase meia-noite. Cheguei lá, o senhor estava muito abalado. E ele falou que na terceira porteira da fazenda dele, estava chegando quando ele viu os matos do lado da estradinha. Tinha a porteira e o mato se movendo. E não viu ninguém, só viu o mato. Ninguém, só viu aqueles matos se movendo. E o mato ia se abaixando, como se tivesse alguém indo na direção dele. O mato, mas ele não via ninguém. E esse mato foi abaixando, indo na direção. Quando ele não viu ninguém, ele falou, isso aí não está normal. E o medo tomou conta dele. E esse mato foi chegando perto e alguma coisa foi se aproximando e ele saiu correndo, e aquela coisa parecia que estava jogando alguma coisa nele, pedras ou coisas relativas, e que tinha tentando pegar ele. E que essa assombração correu atrás dele, correu com todas as forças, de uma distância bem, bem considerável, mas correu porque o medo era muito grande, e que a criatura tentou por várias vezes pegar ele, e essa criatura foi seguindo ele até a sede da fazenda. Eu fiquei tudo entusiasmado, porque você via que psicologicamente ele estava convicto daquilo, que aquilo realmente aconteceu. Então, se ele viu, eu queria ver. E foi quando eu mencionei para ele, vamos lá comigo. Ele falou, eu não volto lá, de jeito nenhum. Não volto para ali de jeito nenhum. E eu falei, mas como? Eu não sei onde fica. Aí eu falei para o filho dele, o senhor pode me acompanhar até lá? Meu filho, mas eu não vou, mas nem morto. Sobrou para você? Sobrou para mim. Aí eu só, por onde que eu faço para ir? Bom, você segue reto aqui, na próxima terceira porteira, chegando à terceira porteira, uns 50 metros, você é ali que aconteceu. Bom, fui. Pesquisador, lanterninha na mão. Fui. Com a lanterna, sozinho, aquele escuridão da noite. Passei a primeira porteira. Cheguei à segunda porteira. Andei bastante até chegar na terceira porteira. Quando eu estava chegando na terceira porteira, meus passos diminuíram um pouco, né? Não que eu estava com medo, eu estava com certo receio, vamos dizer assim. Entendi. Então meus passos diminuíram, olhei, não vi nada, e me encorajei mais um pouco, se aproximei da porteira, pulei ela e fui olhando, observando. Nada aconteceu. Aí eu cheguei próximo ali, olhei, volta, nada, fiquei ali aguardando. E aí eu comecei a provocação. Não é para ver se tem alguma coisa, eu quero ver. Se tem alguma coisa aqui, se manifesta agora. Nada. Repeti pela segunda vez, uma voz meio mais ou menos assim. Se tem alguma coisa aqui, que se manifesta. Não, brincadeira. Manifesta agora. E de repente, eu já encorajado, porque nada acontecia, né? Se tem alguma coisa aqui que manifeste agora. Aí um sapo pula. Não, nisso realmente o mato começou a abaixar. De novo, cara. E vir na minha direção. E o mato todo abaixava na minha direção. E eu já fiquei atento. Aí eu fui me empolgando, porque eu não vi nada. E o mato abaixava sozinho. E você tá com uma lanterna ali, focando? Eu só via o mato abaixando. Mas não tinha nada. Caraca, velho. Mas quando o mato se aproximou e chegou perto de mim, eu não via nada. Do outro lado saiu um cavalo. Aí eu vi que o cavalo estava amarrado. Acontecia que o cavalo estava amarrado num toco de um lado. E quando ele se movimentava aqui, velho, a corda baixava. O mato. O mato. E o que ia bater nas costas do cara? Acontece que ele estava de chinelo. Então quando ele saiu correndo, as pedrinhas do sério, chinelo, que nós cuiabanos falamos bambolê, né?
do chinelo começava A jogar coisas dele. jogar as pedras, mas não necessariamente. Aí a cabeça da pessoa... Sim, aí tem galhos, tem os galhos que Sim. segurava ele, ou que arranhava ele. Ele dava a impressão que era a garra da criatura, que na imaginação dele se enalteceu como sendo aquilo. Então, nesses casos, realmente, ele não estava mentindo. Ele apenas não sabia das condições psicológicas por aquele acontecimento. Então, nesses rol de pesquisas, sempre encontra alguma coisa velho. relacionada nisso aí. Essa aí, você vê, uma coisa que você pesquisou e você foi analisando, vendo. E, cara, dá um medo, né, velho? Eu, por exemplo, eu estaria lá vendo mata abaixando de novo e ia ficar. Mas outra coisa também interessante, Perenha, é que nessas pesquisas você vê o fenômeno em si que foge aos padrões naturais. Por exemplo, aí você explica todo um patamar. Mas uma pessoa em estado emocional alterado, conflito emocional muito intenso, então, por exemplo, eu estou com muita raiva, droga! E esse copo trinca. Ou ele é jogado para fora, ele cai, ou a garrafa pula. Alguma coisa relativa. Não se sabe. Isso acontece, a energia da pessoa. Mas só não se sabe cientificamente como uma mente em intensidade emocional muito grande consegue afetar a matéria. Em realidade, acontece o fenômeno. Porém, uma ação explicativa, uma argumentação explicativa, qual o efeito físico para aquilo acontecer, não se sabe. Mas isso eu já vi acontecer. Já em determinada casa, eu já vi uma cadeira, isso foi impressionante. Eu filmei em fita VHS, naquelas fitas de câmera, porque assim, a pessoa já estava em pânico. Quando você entra numa casa que a porta era de vidro, que tem aquelas partes de vidro quebrada, já viu que alguma coisa ali estava acontecendo. E quando você abre e vê uma cadeira sair sozinha da sala e ela se deslocar sozinha e ir até a cozinha, para a pessoa que não tem uma certa interação com o assunto, vai se assustar. Para mim, aquilo foi motivo de empolgação, porque eu até então nunca tinha visto um fenômeno com tanta intensidade. Então, eu me empolguei, cheguei a filmar alguns dos fenômenos, inclusive uma panela que pulou na cozinha e uns pratos que saíram de uma prateleira. Velho, mas isso aí não é, cara, não é de outro mundo, não é um espírito, nada? É isso. Depois que você acompanha, você verifica todo o contexto, a anamnese, conversa, você chega a encontrar o epicentro, ou seja, o nome dado ao desencadeador do fenômeno, que geralmente é uma criança entre a faixa de 8, 9 anos, 11, 12 anos. Por que essa idade, Thaís? Talvez pela verdade ou por um estado emocional mais significativo, dependendo da intensidade do conflito. Porque falam que as crianças, elas chegam até uma certa idade de 7, 8 anos, mais ou menos, eu vi minha avó falando que é uma época onde a pessoa tá, tipo assim, homologando na Terra, que ela tava um pezinho lá, outro aqui. Talvez as crendices populares, que muitas vezes ela tem uma relevância significativa, claro que eu poderia aqui argumentar um monte de que até antes era a crendice popular, mas tem um amparo justificativo de ação-reação dentro da ciência. No caso das crianças, que a formação da personalidade às vezes está passando por um conflito, nesse caso era um garotinho, porque em quase todos são mulheres, mas pode acontecer com meninos, né? Mas em sua maioria são meninas nessa faixa etária. Delas. Tem as meninas entre 11 e 12 anos também, frequência, ou mulheres gestantes desencadeiam também fenômenos parapsíquicos dessa intensidade, né? Não que seja uma regra, em sua maioria. Okay? Nesse caso, o menino tinha 8 anos, passou por um conflito emocional muito grande, ao ponto de desencadear o fenômeno. Tem outro caso também de uma garota que ela ficava aos cuidados rígidos do pai,
não podia fazer isso, aquilo, ela tinha que cuidar da louça, limpar a casa, e certa vez ela se rebelando contra aquilo, um conflito intenso, e os fenômenos acontecendo, mas gradativo, não era tão intenso, mas acontecia. Alguma coisa se movimentava, quebrava, Nossa. mas até então não era corriqueiro. E nesse dia a intensidade de raiva dela era muito grande, porque parece que os amiguinhos dela chamaram ela para ir numa festinha, e ela criou coragem para falar para o pai: pai, me chamaram para ir em tal lugar. E o pai, de jeito nenhum, você não vai. Aquela raiva intensa, provavelmente, não posso afirmar, fez com que o quadro de energia desligasse, acabou a luz. O pai, ignorando ela, pegou uma vela, acendeu, está aqui lendo o jornal. A intensidade da raiva dela foi tanta que plasmou a raiva dela numa mão que pegou fogo no jornal. Caramba, e velho. ficou a marca da mão dela. E esse fenômeno é desencadeado. Em colchão também, já vi isso. Em colchão, porque a mãe tinha mencionado: se você urinar na cama, novo, eu vou te dar umas palmadas. E ela urinou, mas o conflito dela era tão intenso que afeta a matéria. E é chamado parapirogenia, né? Que é o fogo, a combustão, provocada pela psique humana em conflito emocional. E aí tem outros fenômenos que é desencadeado, como telecinesia e outros a mais. Esses fenômenos, eles, para um pesquisador, apesar de ser raro, eles acontecem. Para quem é um adepto pesquisador, uma vez ou outra vai se deparar com alguma coisa relativa nessas condições. Para quem estuda parapsicologia, sim. O cético em si é aquele que nunca foi atrás dessas ocorrências. E quando vai, encontra, às vezes, uma explicação, como aconteceu, deu em vários casos, encontrar uma explicação que não tinha amparo nesse tipo de justificativa, nesse tipo de acontecimento. Mas que o fenômeno em si, ele pode ocorrer? Pode. E aí você tem a mente afetando o corpo. Pessoas que ficam irritadas demais, já aparecem hematomas no corpo. Isso é o mais corriqueiro. Você brigou com alguém? Não. Caiu da cama? Não. Passou raiva? Eu já vi isso. Aconteceu já comigo, de um hematoma aparecer. Do nada, eu falando, mas que é isso aqui? Já aconteceu com você, Alex? Aí, alegações desse tipo, bula sem cabeça, ninguém acredita e coisas desse tipo, a gente tem o rol desses tipos de relatos, acontecimentos, apesar que essas histórias muitas vezes estão associadas também à ufologia. Exemplo, aqui em Cuiabá nós temos o minhocão, que você pega os primeiros relatos, eram objetos que sua maioria é visto no céu, ou dentro da água. Mula sem cabeça, Alex? No cemitério, atrás do cemitério, ele viu uma mula sem cabeça. Estamos falando da equipe aqui do Perenha, alegando uma afirmação pesada no rol da ciência. Vão ficar realmente queixo virado, né? Vai falar: epa, esse cara aí. Mas, assim, relatos desses contos, a gente sempre tenta buscar, e muitos das quais a gente consegue respaldo. Às vezes é o próprio medo, né? Medo. O medo faz a pessoa enxergar, porque você fala assim: tem um cemitério aqui. Cara, já aconteceu isso comigo. Tem um cemitério aqui. Eu lembro que tinha um cemitério perto da casa do amigo meu, e ele falava: a gente ficava até tarde lá, tinha um posto perto, e aí a gente saía do posto pra ir pra casa dele, ali no Verdão. E, cara, toda vez que a gente passava, ele ficava tirando sarro, não sei o que. Quando foi um dia, eu falei assim: cara, você fica tirando sarro, você vai ver o que vai acontecer. De repente, as árvores, não tinha vento nem nada, começou a fazer um barulho, assim, tipo, não tem quando venta, faz shhh, aquelas árvores mexendo, mas não tinha vento. Cara, eu corri, ele correu, falou assim: cara, que é isso? E nós corremos, cara. E aí eu falo pra você, eu acho desse tipo, que isso era coisa da nossa, assim, jovem. Sim, eu posso pegar vários casos associados também a cemitério, por exemplo, um acontecimento muito interessante. Estava num cemitério, inclusive de Várzea Grande, em que a pessoa indo para casa, ela quis cortar caminho.
Mas, para cortar caminho, já era 11 horas da noite, 11 alguma coisa, e quis cortar caminho na qual a rua passava em frente ao cemitério. Já o medo psicológico da pessoa já estava instalado, né? Mas eu quero chegar cedo em casa, vou arriscar. E nisso tinha um grupo fazendo um despacho, fazendo uma macumba, vamos dizer assim. Apesar que macumba é um termo instrumental, né? Não necessariamente o ritual. Então aquele grupo fazendo um ritual e que a pessoa já estava no meio do caminho quando percebeu aquele grupo. Ou seja, ela já estava pré-condicionada ao medo, porque ia passar em frente ao cemitério. Quando viu o ritual, o medo aumentou mais consideravelmente. A alteração cardíaca a pessoa já dispara. Já dispara, já fica predisposto a ficar atento a qualquer coisa que aconteceu, corro. Possa acontecer. E a segunda alegação da pessoa é que das pessoas que estavam fazendo o ritual veio na direção dela. E ela não lembra de mais nada, só lembra que desmaiou. Ou seja, dando um certo marketing do poderio do feiticeiro, que não tem nada correlacionado ao poderio do feiticeiro. Acontece que a pessoa deve ter vindo na direção dela e ter balbuciado alguma coisa. Não se preocupe, passa tranquilo. Mas para ela foi algum lançamento de feitiço. Ou vaza daqui que você está atrapalhando. Alguma coisa assim, mas ela ficou tão em pânico ao ponto de desmaiar. Entende a intensidade do emocional sendo afetando ao fato do corpo reagir com o desmaio? Então o corpo reage de uma forma considerável ao medo, ao paradigma. E as impressões psicológicas também, né? Mas isso descarta o fenômeno em si. Cientificamente não podemos descartar um acontecimento. O que nós podemos é tentar buscar alguma coisa que a gente consiga entender aquilo de uma forma mais plausível. E nisso a gente consegue encontrar também acontecimentos dentro do rol da ufologia, que é muito associado a coisas sobrenaturais, que nada mais é do que objetos voadores não identificados. Exemplo, as bolas de fogo eram vistas desde o descobrimento do Brasil, antes mesmo do Brasil ser descoberto. Pois é, isso é uma coisa... Já viam, né? Isso já viam, e o Tupi-Guarani, quando o Pedro Álvares de Cabral veio, teve contato com os indígenas, o Padre Anchieta teve interação com os índios, a qual teve que aprender a linguajar indígena, para também aprender a escrita, o português, e aprender a escrita também, a catetização dos índios, tudo. Houve essa troca de cultura. E os índios falavam com o Anchieta sobre Mbaetatá. Então, é interessante que o próprio Anchieta, em interação com os índios, Anchieta falava sobre Mbaetatá. Mbaetatá era um objeto incandescente que eles associavam a fantasmas ou coisas do além, e que dava a terminologia de Mbaetatá, que foi aportuguesado para Boitatá. Então essas bolas de fogo eram vistas naquela época ao ponto do próprio Padre Anchieta testemunhar o fenômeno. Mas como eu posso afirmar categoricamente que o Anchieta testemunhou o fenômeno? Porque ele escreveu uma carta para o rei de Portugal falando esse episódio. Essa carta foi mandada a Portugal em 1560. Em 1560, essa carta chegou ao rei, em que o Padre Anchieta dá detalhe fidedigno sobre esse objeto que perambula pela etnia dos índios Tupi-Guarani naquela época, e que foi testemunha por vários dos índios, e os portugueses, e o Padre Anchieta comenta. Até que os índios davam o nome de Mbaetatá, aquele ser fantasmagórico. Eles associavam esse fenômeno à questão fantasmagórica. Inclusive, aqui no Mato Grosso, também era associado esses objetos voadores não identificados a questões de fantasmagórica. Por exemplo, aqui nós temos a caverna Orijari, que é um linguajar bororo.
Na língua Bororo, a Orejari significa morada das almas, ou casa das almas, que tem toda uma correlação com bolas de fogo. Mas o que eu quero dizer com isso? O que é essa bola de fogo? Bom, vamos primeiro entender a Orejari, Certo. que é uma das maiores cavernas de arenito do mundo. Uhum. É linda, maravilhoso, está em Chapada dos Guimarães, que vale a pena você visitar. Se você perguntar para um guia, ele vai dar um nome, que é o do Bororo, a Orejari, que é Morada das Almas. Uhum. Mas geralmente eles não associam. Por que esse nome? Porque foi encontrada urnas mortuárias dos índios lá dentro. Não. Acontece que os índios viam bolas de fogo andar pela mata. E eles seguiam aquela bola de fogo, a qual para eles era uma entidade espiritual, ou um ser de luz. E esse, segundo eles, o ser de luz entrava dentro de uma caverna e saía dentro da caverna. Então, para eles, ali poderia ser a morada daquelas almas, morada das almas iluminadas. Entendi. Se ali era a morada das almas iluminadas, era um local propício a receber os grandes guerreiros Bororo. Pessoas dignas para estar morando num lugar sagrado, porque Sim. eles viam aquelas almas saindo e entrando, ou seja, aquelas bolas, aqueles OVNIs. Então começaram que os entes queridos morrer, eles colocaram na urna mortuária, ou seja, faziam aquelas vasos de cerâmica, restos mortais do ente querido colocava lá dentro, começou a colocar lá dentro da caverna. E por isso, e a bola de fogo? Me fala. essas bolas de fogo, ela vem em todos os relatos e associada à questão folclórica. Quer ver outra coisa? Por exemplo, o Curupira. Uhum. O Curupira, você pega do Tupi-Guarani, curumim, em Tupi-Guarani, criança, ser pequeno, ser de pequena estatura. Sim. Ou seja, curumim. Uma criança, ser de pequena estatura. Tá. Pira vem do grego. Pira significa fogo, do grego. Bom, o grego é uma palavra europeia. E o curumim é uma palavra genuinamente dos povos antes da entrada dos europeus aqui no Brasil. Uhum. Ou seja, curumim, ser pequeno, que é do índio, e você pega uma palavra europeia, pira. Então, uma criança de fogo. Ou seja, era um ser pequeno que era iluminado e andava. Aí, juntando curumim, cupira, que é o fogo, em grego, fica curupira. Caramba, velho. E todos esses relatos foram se transformando em folclore e dando um embasamento que eles viam eram real, mas eram nada mais, nesse caso, de objetos voadores não identificados. Mas até ele poderia ser alguma coisa que não seria óbvio, mas que poderia ser algo no âmbito meio paranormal, espectro, ou Sim. Poderia, e por isso que a parapsicologia se torna fascinante também nesses estudos. Porque apesar do fenômeno tido como paranormal, sim, sua maioria de origem psíquica, quem não garante que após a morte do corpo físico, a psique não venha a continuar a atuar? Sim, é que nem uma coisa interessante, né? Eu já vi isso. Você olha pro céu e fala assim, cara, olha lá. Nossa, o que é aquilo lá no céu? Não sei o quê. Umas 2, 3 pessoas do lado, as pessoas começam a olhar. De repente, outro vai falar assim, eu não sei, o que é aquilo lá? Será que é um... Cara, as pessoas começam a induzir e acaba vendo até coisa que não tem nada a ver, né? E o interessante é que você compreendendo o universo da psique humana, a gente consegue tentar separar uma coisa da outra e verificar até que ponto é real ou até que ponto é imaginário. Porque a realidade do fenômeno, que esse é o que eu acho mais intrigante, ele está presente desde que você busque. E tem aquele ditado popular que sempre diz, o que você procura, acha. E justamente por procurar, eu já encontrei coisas fascinantes. Então tem coisas que estão, inclusive ultimamente, chegando até a mim, muito significativo. Muito realmente. Eu tenho uma diversidade de coisas que eu poderia contar. Inclusive eu trouxe alguns aí, que está aí no
Tá fácil aí as fotos? Por exemplo, esse caso aconteceu agora recente. A final de 2023, em dezembro, e ele está prevalecendo até a atualidade. Por exemplo, esse senhor aqui, consegue ampliar a foto aí fácil? Aí. Aqui é um senhor que mora sozinho numa casa aqui na capital, em Cuiabá, e do nada, assim, ele foi dormir e não tinha nada na parede. Okay. Às 3 horas da manhã, 3h10, 3h15, ele foi levantar para tomar remédio. Quando ele acendeu a luz, que o interruptor está bem do lado, ele vê o rosto dessa mulher. Na psicologia, nós temos um termo, para quem estuda, chamado pareidolia. Pareidolia é a impressão que se dá alguma coisa que às vezes não o é, mas é a impressão que se dá. Mas nesse caso não é pareidolia. Pelos seus mínimos detalhes. A simetria da imagem, a distância do nariz, da boca e tal, não é o acaso. Tá, aí você foi pesquisar e investigar essa imagem. Sim, eu estou acompanhando, inclusive amanhã eu estou retornando lá para dar tem como você saber se, por exemplo, isso aqui parece uma massa corrida, certo? Ou não é? Não. O que é essa parte branca mais clara? Essa parte branca é uma espécie de pó bem resistente, e a parede, na verdade, é da cor mamão papaya. Sim. Então essa é uma parede velha, né? Ele dá uma impressão que é um tipo de fungo, mas eu tirei um pouco dessa com muita dificuldade, porque eu até pensei que se eu colocasse a mão eu ia rasurar, mas depois eu vi que não é muito resistente. Eu tive muita dificuldade em pegar um pouco raspar isso, para colocar dentro de um tubo de ensaio para verificar o que era esse pó branco. Sim, o que é esse pó branco. Por ainda estar em análise, eu não tenho uma definição. Mas está por todo o quarto. E a imagem aparece bem em frente da cama dele. É interessante também que, conforme você anda na posição, a impressão que dá é que os olhos te acompanham. Então, se você está do lado direito ou vai para o lado esquerdo... E você acha que ele não vai ter medo, coitado? Ele não... A primeira impressão que se dá é que se poderia alguma coisa psíquica dele. Não é uma pessoa tranquila, é um aposentado, não ficou temente ao fenômeno, achou até interessante, mas também não quer divulgação, não quer nada, está lá. Ele só se encantou. Mas o fenômeno... Se você olhar, é uma imagem tipo bem feita, né? Ela dá um efeito bonito, né? O negócio assim, é um negócio legal. E você acompanhando... Parece um quadro, né? E você acompanhando o proprietário, você vê que não foi uma intenção de farsa dele, não foi nada que tenha correlação com alguma coisa com ele. Eu sou psicólogo há 23 anos, há 24 anos. E você consegue perceber quando a pessoa quer inventar, quando a pessoa está exagerando. Tem mais foto aí? Tem. E tem uma bem interessante, que com a lente de contato, pode passar, essa é a imagem, né? Uhum. Pode passar mais um pouquinho. Aqui é interessante dizer que ali é o senhor em cima com a filha, os filhos dele. Tá, peraí, são várias imagens dessa ou é só uma? Não, só essa imagem. Certo. Tem umas outras também bem curiosas, mas a mais impactante é essa. Passa uma outra imagem que aproxima da sobrancelha. Tem uma que é só a sobrancelha, pode passar? Pode passar? Vamos lá até a gente chegar na sobrancelha. Isso aqui. Isso aqui é um detalhe muito curioso. Perceba que ao se chegar com a lente tem tipo de aumento, tem os pelos impregnado na imagem. Ou seja, por que uma farsa tão significativa desse ponto, sendo que esse pozinho é muito difícil, como que a pessoa, qual material usado, só se for uma agulha bem fininha, para a pessoa fazer com muito detalhe. E mesmo assim, pela intensidade da finura, que é muito, muito fino mesmo, seria uma coisa muito consideravelmente fino para fazer isso que parece realmente pelos da sobrancelha. Nos cílios também são muito bem detalhados. Fenômenos assim tem corriqueiramente
ser apresentado. Essa é recente, estou acompanhando, e a gente verifica que é um fenômeno genuinamente tido como alegação de paranormal. Ou seja, é um fenômeno realmente paranormal, que ainda não estou conseguindo encontrar o epicentro, ou seja, a origem. Né? O senhor mora ali há 50 anos, no decorrer de todo esse tempo em que ele está na casa há 50 anos, nunca nada aconteceu. Nenhum fenômeno, nenhuma coisa estranha. Ele nunca teve vivência com isso. Foi do nada, apareceu do nada. Do nada aconteceu, mais nada. Ele não viu barulho, não viu nada. Nada. O que ele foi dormir, isso no quarto dele. Acordou de madrugada, às 3 e poucos, foi acender a luz, ele levou um susto com a imagem de frente à cama dele. Caramba, velho. E é um senhor aposentado, mora sozinho. É uma pessoa bem de boa consigo mesmo. Então é um fenômeno que acompanha, e fenômenos desse tipo por vezes acontecem. E o lado empolgante de estudar isso é justamente tentar verificar o que aconteceu. Casos assim, interessantemente, acontece, por exemplo, tem uma cidadezinha lá da Espanha em que no chão começou a aparecer rostos de pessoas. Apareceu o rosto da pessoa no chão. No chão. Aí, vendo aquilo, que era um chão cimentado, né? Uma casinha simples. Aí a mulher intrigada com aquilo, quebra aquilo, passa um outro cimento e começa a aparecer mais outros rostos. Isso chama a atenção da população local, que começa a ir na casa, ver aquilo, os rostos são impressionantes. E aí a prefeito da cidade vai pesquisadores. Alguns pesquisadores levaram em consideração pareidolia, ou seja, uma mancha qualquer, mas era tão parecido com o rosto humano que era difícil você imaginar que era simplesmente mancha. E o prefeito, um dos prefeitos da cidade, no decorrer do tempo, comprou a briga e falou: vamos cavar aqui uns 2 metros, ver o que tem aí. Encontraram ossada. Mas como? Isso quer dizer que ali poderia representar aqueles rostos, a ossada das pessoas que ali foram enterradas? Depois disso feito, cimentaram de novo e os rostos começaram a aparecer novamente. Nunca mais foi feita outra escavação, o fenômeno ainda acontece e hoje virou atração turística. Até hoje o pessoal vai para lá para ver, cobra a entrada, vai lá. Porque não adianta, está ali, o fenômeno acontece, está ali ocorrendo. Dentro do repertório da parapsicologia, esse é um dos fenômenos que gera discussão acadêmica, porque alguns vão defender a probabilidade de ser... Mesma coisa, você não encontra o epicentro, né? Ali não encontra o epicentro, porque a senhora que inicialmente já morreu, o filho dela... já deve estar uma certa idade, não sei se ainda está vivo ou não, mas hoje a casa, ela serve como uma série de acompanhamento, de observação, as pessoas podem ir lá visitar, tirar foto, enfim, o fenômeno está lá, ainda presente. Um caso muito interessante aconteceu, se eu não me engano, na Inglaterra, em que um rico dono de fazendas, com a esposa, era muito rude com a esposa encontrou um amante. E ele ficou sabendo. Possesso de raiva, em um dos cômodos da casa, mandou emparedar a esposa. Nossa! Amarrou ela, colocou, mandou cimentar. Ele morreu, o tempo passou, mas na determinada parede, que ninguém sabia que ela tinha sido emparedada, porque ele alegou que ela abandonou ele, mas na verdade ele matou ela. E aparecia rostos na parede. E aquilo impressionava. Até que um pesquisador falou: peraí, será que tem alguma correlação aqui? Quebraram, encontraram ossada. Isso justifica até cientificamente? Não. Isso prova alguma coisa cientificamente? Não. O fenômeno aconteceu. Isso não tem como negar cientificamente.
Agora, no padrões acadêmicos, eu tentar levar isso como uma prova cabal, não posso, porque o fenômeno tem que ser reproduzido. E Sim. como você vai fazer isso? Agora eu te falo, por tudo que você estuda, se você estuda, sempre você vê. Cara, existe uma coisa assim que todo mundo fala, espírito. Existe algo assim que se fala assim, a pessoa morreu e o espírito dela tá vagando. Existe algo assim, cara? Esse é um caminho em que a ciência perambula com muita cautela. Tanto que sobra aos pesquisadores da parapsicologia tentar buscar algum vestígio explicativo. Sim, vocês que têm que fazer o estudo. Porque o meio científico, a perambular nesse caminho, ele tenta se esquivar pela delicadeza da temática. Mas a própria terminologia da psicologia que mudou para quem é psicólogo, aquele que estuda o comportamento. Mas a origem da palavra psicologia é psi, alma, espírito, logos, estudo do espírito, estudo da alma. Sim. Mas ela é tão rotulada com algo um tanto quanto do além, não do aquém, que a psicologia, o psi, o logos, passou a ser encarado como não, é o profissional do comportamento. Entendi. E não o profissional que estuda a terminologia propriamente dita, né? É o estudo do espírito. Mas é interessante a parapsicologia que ela tenta buscar até que ponto a psique que atua na matéria, como eu tenho aqui no decorrer da nossa entrevista falando, tem a capacidade de atuar após a morte do corpo físico. E aí que se torna interessante estudar a EQM, experiência quase morte, que são pessoas que passaram por mortes físicas e que por um momento de auxílio médico conseguiu voltar à vida. E relata que se viu fora do corpo, viu todo o contexto do que aconteceu, se viu na casa, ou seja, onde o corpo estava lá no hospital, viu, mas às vezes viu a filha passando, o filho recebendo a notícia, e de repente quando a pessoa volta fala tudo o que aconteceu e que realmente aconteceu. Como pode seu corpo físico estar aqui e você naquele momento ver tudo o que aconteceu? Isso prova, cientificamente, muito difícil. Não prova nada. Não prova nada, porque é uma alegação, mas deixa o cientista intrigado. Que deixa qualquer um, né, intrigado. Fala, cara, poxa, ela viu algo que não tem como, né? Deve ter detalhes, né? E o interessante dos nossos encontros da Ampup é justamente trazer muitas dessas casuísticas e tentar desvendar, mostrar muitos acontecimentos nesse rol. Até falar assim, da Ampup, é bom, explica pra galera o que é a Ampup. A Ampup é a maior associação de pesquisa sobre acontecimentos inusitados entre ufologia e parapsicologia do Brasil, que se encontra no estado de Mato Grosso, e que as reuniões acontecem na cidade de Várzea Grande, e que nós temos uma sede que agrega ali participantes em torno de 60, 50, 60 pessoas num ambiente climatizado. Lá tem um museu da Ampup, a biblioteca. No museu nós temos provas cabais de acontecimentos à margem do comum. Fenômenos de parapirogenia, fenômenos de aporte, pessoas que apareciam com agulhas por todo o corpo de uma forma quase que inexplicável, ou seja, desaparecimento e rematerialização da matéria para dentro do corpo. Isso tem provas através de raio-x, tem lá o raio-x da pessoa. Enfim, tem um aglomerado de acontecimentos que a gente tem. Já tem tudo lá catalogado. Inclusive, no nosso próximo encontro, vamos falar de um artefato inusitado, que inclusive eu trouxe aqui para apresentar em primeira mão. Nunca apresentei o que eu vou mostrar aqui para ninguém. Vai ser apresentado. Isso aí é inédito, cara. Isso é inédito. É uma situação onde nós vamos mostrar, nós não, a Thaís vai mostrar, até quando nós conversando, ele falou, será que eu mostro, não sei o quê? Eu falei, não, cara,
Pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito séria. Vamos mostrar, a galera precisa saber, precisa ver. Como que foi até chegar esse artefato? Okay. Muitas ocorrências, tanto é que temos um museu, inclusive eu providenciei agora um stand para apresentar as outras provas que eu tenho, fenômenos parapsíquicos, que está arquivado e outras coisas estranhas, vamos estar em amostra, né, nesse museu. Aí, para isso, justificar cada apresentação. Eu tenho que ter um respaldo argumentatício para embasar a probabilidade daquilo. Sim. Bom, enfim. Esse artefato que eu trouxe aqui, entre tantos outros que nós temos em nossa coletânea, esse chegou recentemente a mim. Em uma das minhas pesquisas na região da Serra do Roncador, que é uma das regiões mais enigmáticas de Mato Grosso, com muitos índices, relatos de acontecimentos de objetos voadores não identificados, e nessas pesquisas, indo para lá, para cá, entrando em casa de pessoas, escutando relatos de histórias, em uma dessas conversas, eu falei do museu, da associação, que a gente gosta de angariar coisas que sejam diferentes, se alguém teria, e tinha uma pessoa com uma atitude meio, para psicólogo, né, um gesto basta, que parecia que tinha alguma coisa. Estava escondendo alguma coisa? Isso. Eu botei minha atenção e falei, a senhora tem alguma coisa que queira me mostrar? Eu guardo uma coisa há 35 anos. Falei, o que seria? Eu vou pegar. Por favor. Com insistência, né? Ela foi lá, veio com uma lata, daquelas latas, já estava até enferrujado, de tinta, sabe? Uhum. Parecia que estava pesada. Veio, tá aí dentro. E aí eu peguei, abri a lata, olhei e fiz uma indagação nada científica. Ou seja, uma expressão anticientífica totalmente, que foge aos padrões do patamar, né, científico. Quando eu li aquilo, a primeira coisa que eu falei é: porra, meu, que é isso? Ou seja... Você levou um susto. Levei um susto. E a sorte que juntamente estava comigo um grande conhecedor da geologia. Uhum. E aqueles artefatos eu fui pegando e era um mais inusitado que o outro. E no que eu pegava, o outro pesquisador, conhecedor da geologia e diversos outros conhecimentos, um grande nome, olhou aquilo também indignado. Eu falei, que justificativa você dá para isso? Ele olhou para mim, olhou para o objeto e falou, e assim só fez assim com a cabeça, não sei. Poxa, uma pessoa que admira, um grande pesquisador, que tem um alicerce de conhecimento incrível, não sabia explicar, eu que não sou da área da geologia, o que eu vi. E o que ela alegou. Que há 35 anos atrás, ela, numa das andanças pela Serra do Roncador, ela se deparou como se alguma coisa tivesse caído do céu, espatifado ali. Mas isso, possivelmente há milhões de anos. O que leva-se a pensar que alguma coisa não poderia ter caído, realmente, vinda de outras orbes. Nós já mandamos satélite para fora do sistema solar, por exemplo, a Voyager, que já até saiu do sistema solar já há muito tempo. Sim. Que não garante que os outros seres inteligentes não tenham mandado alguma coisa para cá e tenha caído aqui. Os OVNIs que são tanto relatados poderiam em alguns milhões de anos atrás ter caído, mas por que eu posso alegar que é milhões de anos? Porque os artefatos estão fossilizados, que é o mais impressionante. Como que é o processo de fossilização? Hoje nós encontramos tronco de árvores fossilizados, nós encontramos peixe fossilizado, o que dá amparo científico para dizer que Chapada de Guimarães já foi mar, a parte rasa do mar. Por que a parte rasa? Porque é onde a luz do sol penetrava e algas, conchas de peixe poderiam ficar naquela região.
E quando você vai em Chapada e faz uma pesquisa arqueológica, você encontra peixes marítimos que são peixes de regiões, de uma certa forma, onde pega a luz do sol. Ok? Em regiões rasas. Também plantas marítimas e disso nós temos na fossilização. Na Chapada. Na Chapada. Você tem, por exemplo, a fossilização você pega numa das cavernas, como eu mencionei, a Orijari, o guia certa vez falou, coloca a lanterna aí em cima de você e você vê inclusive os gomos de vermes que viviam no planeta há 350 milhões de anos. Nossa, isso na caverna? Na caverna, mas eu falei, como que isso é fossilizado? Aí ele falou, na verdade, não é o bicho em si. Ali ele morreu ali, ou passou por ali, e aquilo foi petrificando, e aí a areia entrando, caindo com milhões de anos, e virou com as marcas até dos gomos, como se fosse uma grande verme de milhões de anos. Então a fossilização é um processo que vai acontecendo naturalmente com aquilo. E nós temos muitas coisas fossilizadas que intrigam a ciência. Nós temos, por exemplo, um parafuso fossilizado de milhões de anos. Mas como? Como se pode ter alguma coisa fossilizada há milhões de anos? Parafuso. A ciência ortodoxa fica irritada com isso, porque eles não gostam de associar a probabilidade de ter alguma coisa que era inteligente naquela época. Outra coisa fossilizada muito impressionante é uma pegada de um pé de mais ou menos 44, calçado, pisando um trilobite. O trilobite deixou de existir há 250 milhões de anos. Como o ser humano nem pensava em existir. Os dinossauros ainda não eram presentes. Mas como que aquele calçado pisou em dois daqueles ao ponto de esmagar há mais ou menos 400 milhões de anos? Tem coisa que não dá para... A ciência, nesse caso, deixa a nossa ela cabeça não consegue. mil, né? A ciência não consegue revelar quanto a isso. Mas, Ataído, o que você quer dizer? Que você teve acesso a um material inusitado? Sim. E é o tema da minha palestra do último sábado de fevereiro, dia 27, se não me engano, de fevereiro, às 16 horas na PUC, em que eu vou dar vestígios. E eu trouxe 2 desses artefatos. Nós vamos deixar aqui no vídeo nosso, dia 27 é? Terça, dia 27 de fevereiro? Não, então vai ser o quê? Dia 24, dá uma olhada no calendário. Deixa eu olhar aqui. Bom, nesse último já passa sábado... o dia certinho pra galera. Isso, vamos decidir isso agora. No último sábado. No último sábado vai ser no dia 24. 24. No dia 24 de fevereiro eu vou dar detalhes a qual o espectador... É o próximo sábado. Isso. Não, sem ser sábado agora. É no outro. No próximo sábado. Uhum. Então, dia 24, o espectador vai estar em mãos, com todo cuidado, para não deixar cair, obviamente, porque nós estamos falando da probabilidade de um artefato de milhões de anos fossilizado. O artefato que eu vou mostrar, ele é um dos que eu tive, que eles me deram, que ela me deu com muita insistência, ao ponto de ser um chato, de outros pedaços. Então ele é um pedaço que ele está ligado ao outro, como se fosse um equipamento de manuseio com botões e tudo. Caramba! Petrificado. E o outro é como se fosse um pedaço de uma máquina CV petrificado. Podemos ver? Vou pegar aqui. Tem outros também artefatos. Tem outros artefatos, mas eu trouxe 2. Os outros vão estar lá e eu vou estar apresentando esses artefatos. Então, pela primeira vez, há a probabilidade de você estar tocando no objeto fossilizado de milhões de anos. Nossa, cara. O detalhe desse artefato chama muita atenção. Isso aqui, ela tem uma extensão de uma outra, ela é redonda,
Então Isso é um metal? Não ainda sei, não podemos ainda precisar, mas já estão milhões de anos que Parece um metal, né? leva-se a pensar, não E sabemos. você vê que ele tem os traços perfeitos, quer dizer... A simetria, ela né? foge do acaso. Dá pra... A câmera mostra? Ou... A simetria desse objeto, ela é bem considerável, né? Você vê que ela é triangular, ou seja, ela não é o acaso em si que desencadeou essa formação. Que legal, cara. Esse também, por dentro, você pode ver que por dentro é como se ela fosse polida. É como se fosse um encaixe de alguma coisa. Fosse a cabeça do amortecedor, um batente. Alguma coisa correlacionada. Verdade. Mas tem umas descobertas muito intrigantes disso aí que ela requer um amplo momento de conversa. Porque já foi para análise, está em análise. Essa aqui, ela chama atenção por algumas peculiaridades dela. Você vê dela. que ela tem tipo um parafusinho, alguma coisa que encaixava aqui, ó. E nós estamos falando de algo de milhões de anos. Sendo que a era de ferro nossa... Isso aqui é pedra em volta, né? Isso aqui aqui que você vê que é algo diferente mesmo, do metal. É um metal, sei lá, diferente. Muito legal isso, muito legal, Ataíde. E eu vou dar um amparo explicativo para cada detalhe dessas peças, incluindo agora nós vamos fazer uma análise mais detalhada da composição de cada objeto desse. Leva-se a pensar, pelo menos o artefato é estranho, leva-se a pensar que trata-se de alguma coisa inteligentemente feito. Sim. Isso aqui, obviamente, não foi o acaso. Isso aqui foi inteligentemente feito. É como se fosse botões de alguma coisa. Para que servia, não sei. Não tenho noção. Verdade. Se você olhar Nós estamos aqui, falando com hipóteses. Esse botão aqui tá apertado, viu, gente? Leva-se a pensar, né? Caramba, velho. É muito interessante isso aqui mesmo. Muito legal. Você vê que é diferente da pedra que está em volta. Você vê que é como se estivesse incrustado, né? Sim. Agora é a mesma coisa que legal, você pegar um aparelho desse, ele ser tomado pela poeira, lama. E você vê o peso, né? É um peso diferente de pedra. Vamos levar aí minha imaginação dedutiva, que leva-se a pensar que realmente é um artefato não da nossa era, talvez não da nossa tecnologia, que você deve estar em mãos agora um artefato de milhões de anos extraterrestre. A alegação ela é um pouco forte, consideravelmente forte, mas o meu amparo de argumentação vai ser em torno. Aí você começa a viajar, cara, quem fez isso, como fez, vou imaginar que tecnologia que isso aqui utilizou. veio de outro lugar, alguém tocou aqui que não era humano. Cara, é um negócio meio sinistro, né? Você olha, você acha, mas se sente até é um negócio meio estranho mesmo. Tem é diferente, cara, é diferente mesmo. Há um membro da associação em que muitos alegam que ela tem dons sensitivos, e ela pegou na peça, ela deu umas descrições bem curiosas, mas eu sou muito cauteloso nessa probabilidade. Mas a descrição que ela deu é bem que ela fala? Mas aí eu tenho que mencionar na palestra para que eu possa explicar com mais detalhes. Entendi. E aí é um convite aí para o espectador fascinado pelo tema e está procurando a associação para participar desse grupo de pessoas que pesquisam essas coisas. Galera, é impressionante mesmo, viu? Vou falar a verdade. Eu acho que com certeza você tem muita coisa já sendo preparada, muito estudo, que vai colocar muita coisa. Para quem tá perto, é intrigante pra caramba, cara. Intrigante pra caramba. É uma peça de alguma coisa mesmo. Algum artefato tecnológico. Sim.
tudo leva-se a concluir, pela observação, que é um artefato tecnológico fossilizado. Sim. Se é fossilizado, milhões de anos. Você vê que parece que tem encaixe, até, como se fosse uma peça mesmo. Ele se encaixa em algumas partes, né? É muito interessante. Nessa peça, por exemplo, você pega aqui, dá essa impressão que parecia que algum tubo de fio, alguma coisa. Por aí. Alguma coisa interessante mesmo. Se você ver aqui no meio, ó, parece que tem como se tivesse um parafuso no meio. Sim. Né? Que, olha lá, ó. Que tem uma marquinha do outro lado também. Certamente isso é uma tecnologia. Não da nossa tecnologia, mas é uma tecnologia. E ela estava com isso guardado há muito tempo dentro dessa lata. Até que apareceu um 35 anos. Isso. Falei, não, isso tem que ir para um lugar para ser pesquisado. Sim, claro. Ainda mais porque foi encontrado na Serra do Roncador. Difícil de acesso, não tem estrada, não tem nada, né? E aí, não tem. E a pessoa, quando encontrou, era jovem. Hoje já tem uma certa idade. Então, hoje ela não consegue me levar até o local. Ela não tem noção de como chegar se não for por ela direcionando. Mas a idade dela não permite. Ou seja, ainda há alguns naquela região. Legal, legal. Então, Ataíde, existe mais algumas peças dessa lá com ela ou é só essas duas peças? Ela era uma lata daquelas de tinta cheia. Uhum. Mas assim, por muita insistência de um pesquisador em prol à ciência e à ufologia, ela me cedeu algumas poucas peças. E entre essas poucas peças tem mais duas em especial que me chamaram muita atenção, em que ela prometeu que eu voltando lá, ela arranjaria que ela faz um encaixe perfeito. Uma encaixa com a outra. Isso, é como se fosse um equipamento que quebrou. Entendi. E ela encaixa. Mas é de uma significância impressionante que chama atenção. Junto com esses artefatos, há outros também que está lá comigo, que vai ser apresentado nesse encontro da Ampup. E depois de apresentado e mostrar em mãos às pessoas, nós vamos colocar dentro de um armário fechado para apreciação das pessoas já dentro de uma cabine de vidro, né? E esses artefatos e alguma coletânea de outros artefatos, a gente vem angariando ao decorrer de décadas de pesquisa. Mas é interessante que também que eu tive acesso a um pedaço de um produto inusitado, que segundo a alegação que veio a mim nessas pesquisas, nessas andanças, nesses desbravamentos, que a pessoa falou que foi um pedaço de uma nave extraterrestre. E ela dava convicção e segurança daquilo e falou, eu estou te dando esse artefato de uma nave. Aí ele me contou o histórico, como que foi uma queda, uma nave, isso. Foi feito algum teste nisso aí? Pois é. Eu falei, eu vou apresentar o meu hall de material guardado, deixar ali, mas antes eu preciso comprovar. Mas esse é o nosso Brasil de antigamente, de hoje, né? Esse artefato levado, eu não vou falar para onde foi levado, para também não ser processado ou algo assim, mas eu levei um artefato na segurança, né, de que eles analisassem. Lá, olha, é a única peça que eu tenho, pequena, analise para verificar do que se trata. E a resposta nunca vinha. E eu ligava, a resposta não vinha. Até que eu perdi a paciência e presencialmente fui lá. Olha, me entrega o artefato de volta. Que artefato? Ou seja, sumiram com o meu produto. Fala sério. Agora eu não posso dizer se eles sumiram propositalmente, acidentalmente, se misturaram com as outras peças, ou se fizeram desdém. Ou foi algo tão interessante que pegaram para eles. Deram uma polida e virou um brilhante.
Eu sei que esse artefato ele não voltou, então eu tenho uma certa cautela hoje em levar para o laboratório. Mas existe laboratórios sérios, né? Mesmo assim, há uma certa cautela, porque não é a primeira vez. Já aconteceu outros. Você sabe que casos. eu assisti uma vez um vídeo no YouTube de um pesquisador falando uma coisa parecida com o que você falou. Que levou para um laboratório, não sei o que, aconteceu isso, isso e isso. E ele ficou também preocupado. Falei, cara, pô, a gente fica assim, cara. Sim, porque algo que a gente tem que analisar, tem que estudar, né? Eu pesquiso essa temática. Que tem equipamentos com tecnologia hoje que o cara. Pois é, eu fui atrás disso. Vamos tentar justificar. Eu, há mais de 3 décadas, me dedico a angariar. Quando pela primeira vez angario alguma coisa inusitada, de certo impacto de argumentação, eu não posso deixar isso vazar de uma forma assim, deixar sumir Claro. de uma forma da oportunidade de estar aqui. Mas aí eu fui algumas informações e sei que aqui em Mato Grosso há um equipamento, se eu não me engano, na UFLT, ou é um produto público bem sofisticado, que você colocar dentro dele, ele identifica muita coisa de mais minúsculos detalhes. Mas acontece que em Mato Grosso não tem nenhum especialista que sabe mexer nessa máquina. Ah, fala sério. Ou seja, sério isso mesmo? você tem um equipamento de milhões, que vale milhões, que é capaz de escanear e ver isso com o mínimo detalhe, mas não tem pessoas que sabem mexer com isso. Caramba, velho, isso é sacanagem, né? Então, pra quem compra o equipamento, pô? É a informação que chegou a mim, que inclusive ou eles têm o equipamento e falar pra você, larga a mão, não vamos fazer, não. Não, a pessoa... Fala que não tem ninguém pra operar o equipamento. A pessoa que estava argumentando sobre, estava até reclamando sobre isso. Estava reclamando sobre essa questão aqui, ou seja, um rico material, a qual não há especialista que sabe mexer com aquilo. O material vem, às vezes você sabe como que é o Brasil. O Brasil é meio bagunçado mesmo, e não é de se duvidar disso, né? É uma pena, né? Porque se a gente parar para pensar, a galera aí que tem muita informação, que tem muitas coisas para estudo, tudo, ela precisa de um apoio, inclusive do governo, né, cara? Porque a gente não tem apoio para nada. Aí, né? Principalmente os caras que estudam, cara. Os caras que estão aí há outro detalhe também. há décadas da sua vida aí. Outro detalhe a levar a ressaltar é que os produtos, eles existem, está aqui, você está vendo, e vai estar em arquivo. O pesquisador tem interesse em auxiliar, está aqui. Sim. Mas para tirar do Museu da Unpup, para levar, vai fazer um termo de responsabilidade. Sim. Olha, se você assumir, você vai ter arcar, sei lá, um custo financeiro. Sim. Aí tem que ser. Cara, é muito interessante isso aqui. Eu estou muito impressionado. Entendeu? É muito interessante mesmo. Você vê que o peso é até diferente de pedra. Esse, entre outras multiplicidades de acontecimentos inusitados, que acabam a gente se impressionando e levando ao rol das pesquisas físicas, né? Porque isso é um material físico. Uhum. Então nós temos também o rol da parapsicologia. Nós temos alguns artefatos lá que fogem à lógica da luz do conhecimento atual. Está lá. Um pub apresentável. Aí para cada artefato há uma argumentação para que a pessoa entenda. Peraí, como que isso aqui? O que é isso? Então tem uma justificativa. Então, fica a dica, galera. Vá até a Unpup, vá conhecer essa pessoa aqui, ó, fantástica, com tanto conhecimento. Vai lá, participa. Se você também tem alguma informação, algo que aconteceu com você, ele é um pesquisador, tá lá para tirar dúvidas e ajudar. Isso é muito legal. A nossa alegria na Unpup e a participar do seu canal, estar nessa entrevista, é divulgar esses mistérios, esses enigmas que encanta tanto os assuntos das pessoas.
E quando as pessoas vêm com assunto que foge à rotina, que é intrigante, elas tentam buscar mais detalhes. Por que também, né? E a alegria em dizer que em Mato Grosso temos uma sede de pesquisas sobre isso e que ela é aberta a todas as pessoas fascinadas por essa temática. E outra coisa, viu, galera? Nós estamos aqui hoje nesse podcast, mas também para avisar que no nosso canal vai estar sempre o Ataíde, trazendo pessoas para entrevista, trazendo informações e trazendo muita coisa legal, viu, Ataíde? Isso, estamos de volta aí para trazer pessoas com relatos, acontecimentos e pesquisas incríveis ao mesmo repertório das minhas pesquisas. Ou seja, nós temos grandes nomes que vão estar aqui para essas entrevistas. Vamos ter, inclusive, culturas diferentes trazendo, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que estão vindo e que estão dispostos a ser entrevistados, por exemplo, os índios Chavantes. Os índios Chavantes têm relatos e acontecimentos espirituais, no ponto de vista deles, impressionante. E aí você imaginar como que essa cultura, o que eles enxergam, o que eles veem, quais são os relatos. E temos pesquisadores incríveis para trazer, temos o Wagner Borges, que também vai vir para a Ampup, em junho, final de junho para começo de julho. Vamos trazer para a entrevista também, enfim. Que inclusive até falar uma coisa interessante para vocês. Há um tempo atrás a Ampup fez um evento maravilhoso, né, que foi lá perto da Serra do Roncador. Isso. Né? E é uma vez por ano, né, Ataíde? Isso, esse evento é uma vez por ano, com o apoio da prefeitura local, com o apoio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, por ser uma região com muitos relatos, muitos acontecimentos. Outra coisa que eu também quero agregar em Barra do Garças, em Barra do Garças, que é a cidade da Serra do Roncador, lá tem muitos mistérios. Sim. Outra cidade que eu quero agregar muito a isso, que é a Chapada dos Guimarães, que tem muitos relatos, muitos acontecimentos, e tem uma outra cidade que não está na ilustre fama igual essas duas cidades. Porque Chapada dos Guimarães e Barra do Garças, ele já tem uma fama a nível internacional sobre esses acontecimentos. Mas tem uma cidade aqui em Mato Grosso com um repertório incrível. Qual que é a cidade de Barão de Melgaço, Mimoso, Barão de Melgaço. Sério, cara? Se o pessoal abraçar os acontecimentos que ali ocorrem e a gente estender isso à curiosidade do público nacional e internacional, como estive recentemente no programa da Inexplicável, da History, em que esse programa passa no mundo todo e que atrai os olhares do mundo para esse tipo de assunto, nós temos mais um outro tipo de atração turística. Ou seja, lugares maravilhosos, com encantos maravilhosos e enigmas e mistérios que perambulam. Isso atrai o mundo todo curioso por esse tipo de coisa. E se você está acompanhando essa entrevista até agora, é porque você também é um curioso. Então imagina o índice disso no mundo todo. Então, Barão do Melgaço, Mimoso, tem muitos acontecimentos que também vale a pena. São pessoas que procuram conhecimento, e isso é fantástico. Meu velho, obrigado por estar aqui hoje comigo, para a gente trazer tanta informação maravilhosa. Eu acho que esse podcast aqui é de um valor imenso para o nosso país, para nosso Mato Grosso, que esse é o objetivo do Perenha, levar a informação para o mundo, né? Eu quero agradecer de coração de você estar aqui, informar para a galera, tá? Que ele vai ter um programa muito top. Esse programa vai estar sempre acontecendo aqui nos nossos estúdios. A gente vai estar aqui, ó, junto, de vez em quando chegar alguém aqui, quero estar junto para conhecer. E olha, bem-vindo, tá? E vamos que eu acho que isso aí são coisas fantásticas que a gente tem sempre para levar. É Chapada, Barão, Mato Grosso, para o mundo e para o Brasil. Obrigado, Ataíde. Eu agradeço muito a oportunidade para estar falando dessas temáticas, na expectativa de conquistar o interesse também do público nesses assuntos do inusitado, fugir daquelas rotinas de conversas cansativas e vir para umas conversas intrigantes, interessantes. Então é isso aí. Em nosso canal vai ter agora o programa do Ataíde. Então
Não perca. Sempre vai estar, uma vez por semana ele vai ter uma gravação top e com excelentes cortes. Valeu, galera. Obrigado. Ataíde, obrigado. Valeu. É isso aí. Valeu. E não esqueça, tá, de compartilhar nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber esse conteúdo fantástico. Valeu. Tchau.